Bom dia! Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina e quero desejar a você e a sua família um feliz sábado. Nós temos algumas informações pertinentes, informações relevantes para cada um de nós. Quanto ao projeto Maná, que são as assinaturas da lição da Escola Sabatina, os nossos irmãos nordestinos já tiveram a oportunidade aí no último domingo de fazerem as suas assinaturas, Os nossos irmãos que moram aí, no centro-oeste do Brasil e também no sudeste do Brasil, amanhã é o seu dia, de fazer a sua assinatura, do projeto Maná. Os nossos irmãos que moram lá no norte do Brasil, no dia 29 de agosto, vai ser o dia especial para você fazer as suas assinaturas. E os irmãos que moram aí no estado de São Paulo e também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o primeiro domingo de outubro. Por que da importância de fazermos a assinatura? Por que participar do projeto Maná? Pela comodidade. Você, quando faz a assinatura da lição da Escola Sabatina, você recebe a lição da Escola Sabatina, tua e de teus filhos, sempre com um mês e meio de antecedência. E principalmente para aqueles que não moram em cidades onde há uns céus ou então uma casa, é importante que você faça a assinatura, para não ter problemas depois. Então, te convido a participar, do projeto Maná. Também temos outras informações, Agora, no próximo sábado, nós teremos aí, o famoso projeto Quebrando o Silêncio. Não teremos, infelizmente ainda, por causa da pandemia, nós não vamos poder fazer aquelas passeatas que fazíamos e assim por diante, Mas você poderá fazer aí um projeto Quebrando o Silêncio bem bacana, respeitando aí todas as normas, para evitar o avanço dessa pandemia, Não se esqueça que dia 18 de setembro é o Dia Mundial dos Desbravadores, Dia 25 de setembro nós temos duas festividades, que é o Batismo da Primavera, e o 13º sábado, onde você pode fazer uma programação toda especial aí na Escola Sabatina, juntamente aí com os adolescentes, com as crianças, enfim, um programa muito especial, para encerrarmos esse terceiro trimestre de 2021. Quero convidar a você agora, nesse instante, para darmos início, à Escola Sabatina desse sábado, cantarmos juntos o hino de número 155 do nosso hinário, Vive em mim.
Amém, né? Que o Santo e Bom Espírito possa viver entre nós, né? Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo sábado que o Senhor está nos concedendo, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor através do programa da Escola Sabatina. Que a tua presença esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Nós, todos os sábados, temos o privilégio, né, de assistir às histórias maravilhosas, né, dos campos missionários. E dessa feita, né, nós estaremos auxiliando, né, com nossas ofertas a divisão norte-americana, né? E vem relatos, né, desta divisão, o relato desta manhã de sábado, futebol, sopa e Deus, né? Vamos ver o que essa história, né, com certeza será uma história maravilhosa, tem para cada um de nós. Vamos então assistir, né, mais esta carta missionária, né, este informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Futebol, sopa e Deus. Shaquille e sua família vivem em Nunavut, um território frio e pouco acessível ao extremo norte do Canadá. Por um tempo eles moraram em Pond Inlet, uma cidade de 1.800 pessoas e que tinha uma congregação adventista. Por causa do trabalho, ela e o marido se tornaram muito influentes na cidade, mas isso foi um desafio para eles testemunharem de Deus. Eles não queriam evangelizar as pessoas por causa da posição deles na cidade, mas sim pela influência cristã. Por isso, eles iniciaram um projeto de um clube de futebol para meninas, e isso chamou a atenção da comunidade. As garotas passaram a não ficar mais desocupadas, aprendiam bons hábitos e começaram a ser mais bondosas. Outra maneira que impactou a comunidade foi através de cultos direcionados para os amigos dos filhos do casal. Os garotos iam até a casa deles para brincarem com seus filhos e eram convidados para participarem de cultos. E isso tocou o coração das crianças e de seus pais. Hoje a família vive em Iqaluit, uma cidade de 8.000 pessoas, e eles têm procurado evangelizar a comunidade também. Há vários anos, os adventistas dessa cidade serviam sopa para os desabrigados no local alugado para os cultos da igreja. Mas agora esse tipo de iniciativa não é mais possível por causa da limitação do novo local que foi alugado para os cultos. O espaço não é grande o suficiente para servirem as refeições, e os desabrigados sentem falta daquele apoio. Por isso, essa congregação precisa de um local próprio, mais espaçoso, para continuar impactando a comunidade. Para se ter uma ideia, a escola sabatina desta congregação é realizada em 4 locais diferentes, devido à falta de espaço da igreja. Shaquille afirma que seria maravilhoso se eles pudessem realizar os cultos e outras reuniões em um só lugar. Neste trimestre, iremos ajudar na construção de uma nova igreja e um centro comunitário em Nunavut. Sua oferta irá ajudar os adventistas deste território a testemunharem sobre Deus. Sejamos liberais. Que história maravilhosa, né? Com certeza, através, né, das nossas ofertas, né, nós poderemos auxiliar, com certeza, né, a construção de um espaço maior, né, para que eles possam desenvolver esses projetos, né, e ajudar muitas pessoas que têm necessidade. Às vezes pensamos por ser, né, América do Norte, eles não têm necessidade, né? Tem muita e muita necessidade. E nós podemos, né,
ser esta mão ajudadora. Portanto, separe a sua oferta para que no 13º sábado você a envie para esse campo missionário especial, né? Vamos ter agora uma mensagem musical com o grupo Versos, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aceitar, e eu nem sei se entender. Batata frita, ou seja, essa tentativa de se aproximar, pensando em me levantar. Como pode ainda assim levar o mundo e olhar pra mim, me mostrando que é possível prosseguir, pois tudo já pagou por mim. Não mais eu quem vive, Cristo é quem habita em mim. Se eu cair no escuro, eu sei que queres me ensinar a carregar também a minha cruz. Jesus, não mais eu quem vive. O silêncio de seu pai, desamor entre seus filhos, e apesar do meu pecado castigar, o que ainda fere é olhar e ver a indiferença. Acreditou que o filho iria até o fim, e quando parecer que o pai te abandonou, entenda, ainda não é o fim. Não mais é, ainda que as forças faltem. Não mais é, mesmo se o fardo for pesado demais, ainda que tudo chegue ao fim. Não mais é,
Linda música, né? Não Cristo, aliás, Cristo, né? Vive em mim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus por esta bênção que o Senhor concede a nós, pecadores. Vamos orar para darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, ao darmos início à recapitulação da lição, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, a lição desta semana, né? Livre para descansar. O verso para memorizar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 27, verso 1. Pegue agora a sua lição, por favor. Nós vamos aí à parte de domingo, né? O subtítulo: Descanso que cura. E interessante, amados, que quando nós estamos aí doentes, né? A primeira coisa que fazemos é procurar, então, descansar, né? Além de tomar lá o remédio, o comprimido, coisa parecida. Mas nós paramos o que estamos fazendo para descansar. Isso é de suma importância. Essa máquina maravilhosa chamada corpo humano chega a um limite que não suporta mais. E esta máquina, ela exterioriza, né? Ela diz: olha, você precisa parar, você precisa dar um descanso para mim, né? Então, o que a gente faz? A gente se deita na cama, né? E fica ali, né? Em repouso. Mas muitas vezes as atividades que a gente tem para fazer, né, não nos deixam em paz. Estou ali, eu sei que eu estou com problemas, estou doente, mas eu tenho um monte de coisas para fazer, né? E aí o que não descansa é a nossa mente. A mente fica ali, né, rodando, fica trabalhando, fica em atividade. Às vezes temos uma enfermidade aí, né, como essa pandemia. Aí a preocupação é maior, porque a gente fica com muito medo. Estamos aí com essa doença. Veja aí o índice de morte, né, que essa doença traz. Então isso traz um conflito emocional muito grande que descarrega o nosso corpo físico. E aí nós temos então um duplo problema, né? Doença física e doença também emocional, né? E outras vezes nós ficamos pensando, quando temos aí uma doença, né? A gente pensa: puxa vida, mas se eu não tivesse fumado no passado, se eu não tivesse usado, né, bebidas alcoólicas, se eu tivesse cuidado da minha saúde. Então a gente fica, né, se martirizando. Isso é muito comum, né? É interessante que quando aquele homem que era paralítico, né, foi levado para os seus amigos lá para se encontrar com Jesus, e eles o introduziram por cima do telhado, né? É interessante que o desejar todas as ações, ele diz o seguinte, né? Que o paralítico havia feito coisas das quais não se orgulhava. Sua vida pecaminosa tinha causado a doença e os especialistas espirituais traçavam uma linha direta entre causa e efeito. Aquele homem havia trazido a doença sobre si por causa dos seus pecados e não havia cura para ela. E essa atitude é uma atitude assim típica de todos nós. Não se exclua disso. Todos nós temos isso. Às vezes pensamos: um acidente que ocorreu, né? Essa pessoa não deveria ter feito isso e ela vai pagar por isso, porque ela bebeu, porque ela usou drogas, porque ela foi irresponsável. Então a gente sempre procura, né, alguém, né,
que tenha sido o causador desse problema. Agora, com essa pandemia, os políticos, né, que a gente chama da esquerda, jogam culpa no governo. Ah, o governo, se tivesse feito isso, aquilo, outro, tantas pessoas não teriam morrido. Como se o governo tivesse poder sobre as mortes, né? E ao contrário também, a mesma coisa. Então, um culpa o outro. Sempre foi assim, né, na Terra, infelizmente, né? Mas o plano de Deus não incluía doença e sofrimentos que vieram então com o pecado. Não era esse o propósito de Deus, né? Mas enquanto a gente vive nesse mundo, não haverá garantia de saúde, mesmo seguindo, né, os princípios saudáveis. Mas aí a lição aqui nos diz, né, que a boa notícia é que Deus pode nos dar descanso, quer estejamos doentes ou saudáveis. Quer nossa doença seja resultado de nossas ações, da negligência de outros, dos nossos genes, ou apenas o subproduto da vida nesse mundo pecaminoso. Deus, notem, Deus sabe como nos dar descanso. E isso nos enche de felicidade, de alegria e de esperança. Não importa qual foi o motivo que o levou a essa doença, né? A grande notícia é que Deus está disposto a dar, né, a cada um de nós o descanso que tanto, né, carecemos e precisamos. Né? Muito bem, vamos à parte aí de segunda-feira, onde traz aí o subtítulo, né, Tratando a raiz do problema. Então, como havia já na parte do domingo aí, né, esse senhor, né, ele foi levado então aí pelos seus amigos à presença de Jesus. Por quê? Jesus curava as pessoas. Então, havia esperança nesta ida, né, da casa do paralítico até onde Jesus estava. Então, Jesus pode trazer essa cura. Mas quando esse homem chegou ali diante de Jesus, e foi de uma forma inusitada, né, a casa onde Jesus estava superlotada. Não havia como entrar pela porta, nem pela janela. E aí tiveram a ideia, sabe de uma coisa? Vamos descobrir aí as telhas e vamos, né, introduzir esse homem na presença de Jesus, né, com cordas aqui pelo telhado. E assim fizeram. Imagine a cena, né? Jesus estava ali pregando dentro daquela casa e de repente começa, né, a cair pó, barulho na telha, alguns se assustam e aí vem que eles estão tirando a telha e de repente, né, descem ali numa maca um homem paralítico. E Jesus então espera com paciência tudo aquilo que está acontecendo, né? E Jesus está ali, agora com aquele paralítico, com aquela multidão. E Jesus olhando para aquele homem, ele vê que o problema maior que ele tinha era o problema espiritual. Aquela doença que ele tinha havia sido o motivo, né, de conversa de outros, né, dizendo, olha, esse camarada foi muito pecador. E ele se sentia, né, esse paralítico, ele se sentia o maior dos pecadores. E Jesus, observando isso, porque Jesus lê a nossa mente, ele disse para aquele homem, olha, perdoados estão os teus pecados. Olha, não precisava nem da cura física, porque aquelas palavras entraram nos ouvidos, no coração, na mente daquele paralítico de uma forma tão maravilhosa. O descanso de Deus veio para a vida daquele homem e, sabe, o resto era supérfluo, inclusive a cura física. O que ele mais estava procurando na sua vida era a cura espiritual. A sua consciência o acusava diariamente. Agora ele estava perdoado. E sabe, queridos, quantas e quantas vezes nós não conseguimos dormir por causa
de consciência pesada, né? Alguma coisa que fizemos a alguém, que prejudicou alguém, e nós não temos, assim, muitas vezes, a oportunidade de pedir perdão a essa pessoa, né? Então aquilo nos mata por dentro. Então o paralítico sentia isso também. Então Jesus curou o que ele mais precisava, que era a cura espiritual. Mas, né, não poderia estar de fora os fariseus, né, os escribas que estavam ali, né, a já vir uma oportunidade para julgar a Jesus. E então disseram: quem é esse camarada, né? O que ele está pensando que está fazendo? Ele está blasfemando contra o nome de Deus. Quem é ele para perdoar pecados? Mas como eu vos disse, né? Como Jesus, ele tem poder para ler a mente de cada um de nós, ele leu a mente, né, daqueles moralistas, entre aspas, né? Judeus. E ele disse para eles assim: olha, me diga uma coisa. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a esse homem: levanta, toma teu leite e anda? Aqueles homens ficaram mudos, quietos, como se não tivesse sido com eles a conversa. Então Jesus disse o seguinte: para vocês, né, verem que eu sou o Filho de Deus, eu vou dizer uma coisa que fique bem claro. E olhando então para o paralítico, ele disse: olha, perdoados estão os teus pecados, levanta-te agora, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante, aquele homem levantou-se. E a cidade inteira sabia que aquele homem era paralítico de verdade. Então Jesus fez uma cura completa na vida daquele homem. Ele primeiro curou, né, a parte espiritual, aquilo que estava causando o problema para ele. E depois ele curou fisicamente, né? Então, Jesus trata a enfermidade de maneira diferente da nossa, né? Ele conhece a origem de todo o sofrimento e toda doença e quer tratar primeiramente o quê? Essa origem. É isso que Deus quer fazer. Então, muitas vezes, como diz a senhora White, que 90% das nossas doenças, elas são doenças psicossomáticas, né? Doenças que nasceram lá na nossa cabeça. Então Jesus quer curar primeiramente, né, aquilo que está nos afligindo, que é a nossa parte mental. E ele fez isso com aquele homem, né? E aquele homem, com certeza, a alegria dele foi estampada, né, quando ele saiu daquele lugar louvando o nome do Senhor. Vamos à parte então aí de terça-feira, tem esse subtítulo, né? Fuga. E é interessante, né, que a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma pesquisa sobre uma doença, né, que atinge, segundo aqui a OMS, mais de 300 milhões de pessoas, que é a tal da depressão. Depressão. E muitas pessoas têm depressão. E aí vou além, né? Muitas pessoas boas, muitas pessoas cristãs, muitas pessoas missionárias, pessoas que levam a palavra de Jesus a outros, também sofrem dessa doença, depressão. Algum tempo atrás, né, as pessoas pensavam que a depressão era uma desculpa, né, para não fazer as coisas, né, para se recolher em si mesmo, não conversar com as pessoas, né? Mas não. A depressão é uma doença, é uma realidade. E como eu vos disse, ela atinge, né, muitas e muitas pessoas. Né? Não são só as pessoas que têm aí problemas, né, com o pecado, coisa parecida, não, porque todos nós temos problemas com o pecado. Não tem ninguém que não tenha problema com o pecado. Mas
Aquelas pessoas, né, que com o pecado, elas ficam tão chateadas, né, pedem perdão a Deus e assim por diante, essas pessoas também têm esse problema. E a lição aqui traz, né, a história aí, por exemplo, de Elias, né, grande profeta Elias. Ele fez ali algo extraordinário, né, orou e pedindo para que Deus aceitasse, né, o sacrifício ali, o seu altar, e provasse para todos que estavam ali de que o Deus verdadeiro de Israel, né, era o Deus que iria aceitar o sacrifício através do envio de fogo do céu. E a gente conhece a história. Desceu fogo do céu, né, consumiu até as pedras do altar. Então, ele fez uma obra ali maravilhosa. E aí, né, nos diz que mais de 800 falsos profetas, né, foram executados ali. E talvez até o próprio Elias, né, executou alguns deles. E isso lhe causou assim um transtorno mental, né, uma angústia, uma agonia, né? E ele foi alcançado por isso, né? Então, a lição nos diz que ele tentou o quê? Tentou correr, né, o mais que ele pudesse. Tentou fugir, né? E às vezes a lição aqui nos diz que às vezes nós tentamos, né, para dirimir essa depressão, nós corremos para a geladeira, nós corremos para um novo relacionamento, procuramos dormir, né? Enfim, as pessoas fazem, né, várias formas para fugir, né, do problema. Né? Então, às vezes, a depressão, ela faz o quê? Ela toma conta, né, de nós de modo lento e silencioso, e só a reconhecemos quando ela se intensifica. Olha que coisa interessante, né? A depressão, muitas vezes, ela começa o quê? Bem devagarinho, silenciosa, lenta. E a gente vai tomar conhecimento, né, quando ela se intensifica. E aí, né, temos que procurar psicólogos, psiquiatras, né, remédios esses que muitas vezes, né, ficam para o restante de nossas vidas. Né? E graças a Deus por eles existirem, né, para nos ajudar nesse problema. Mas a doença existe. Né? E é bem provável que o profeta Elias, né, tenha tido também depressão. Né? Muito bem, na parte aí de quarta-feira, nós encontramos esse subtítulo, né? Cansado demais para fugir. Então, a história aí nos conta que Elias fugiu. Fugiu da presença de Jezabel, ele ficou com medo de Jezabel, e aí ele entrou lá numa caverna. E dentro dessa caverna, ele deitou-se e dormiu. E então, a Bíblia nos diz, né, que Deus o acordou, mas aí ele comeu, né, Deus disse, coma aí, você tem uma grande obra para fazer. Ele comeu, bebeu, mas dormiu de novo. E depois ele acaba orando, né? E ele diz assim, olha, né, lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, né? Ele falou assim, olha, eu não sou melhor do que os meus pais. Não sou. Então ele estava ali muito, mas muito desanimado. Desanimado. A revelação de quem nós somos é dolorosa. Devemos ser gratos pela promessa de que, embora sejamos pecadores, em Cristo Deus nos verá como Ele vê Jesus. Mas eu queria parar um pouquinho aqui nessa questão primeira, né? A revelação de quem nós somos é dolorosa. É o que aconteceu com Elias. Ele pensou, eu não sou melhor do que os meus pais. E a lição aqui nos diz, né, que a depressão ela consegue nos sugar para um sombrio redemoinho de aversão a nós mesmos. A gente não sente mais amor por nós mesmos. E infelizmente muitas pessoas têm inclusive chegado ao suicídio por depressão profunda. Não se ama a si mesmo mais. Né? E às vezes começamos a pensar que a morte seja a única saída. Elias pensou nisso. Eu
não sou melhor que meus pais, então melhor é que eu morra. Morrer é a melhor coisa que pode existir para mim. E esse parece ter sido o caso de Elias, né? Tudo aquilo era demais para ele. Ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mas a boa notícia, então, né, é que o grande médico, né, o grande psiquiatra, Jesus, ele não condenou a Elias. Pelo contrário, né, ele ajudou a Elias. E a senhora White nos diz no livro Caminho a Cristo, na página 97, o seguinte, olha aqui, ó. Pode ser que não tenhamos fortes evidências, nesse momento, de que nosso Senhor inclina o rosto sobre nós em compaixão e amor, mas é isso que acontece. Podemos não sentir seu toque visível, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Amém? Esse é o Deus. É o grande psiquiatra, grande psicólogo, grande médico, aquele que vai nos ajudar. Né? Então, nós devemos o quê? Devemos ser gratos pela promessa de que, embora sejamos pecadores, em Cristo, Deus nos verá como Ele vê Jesus. Esta é a grande promessa, né? O grande descanso que Deus deseja dar a cada um de nós. Né? Na parte de quinta-feira, tem esse subtítulo aí, né? Deus e mais. Interessante que, né, aqui falando sobre Elias, né? Elias estava cansado fisicamente e Elias também estava cansado, né, mentalmente. Ele estava exausto, né? Ele estava carregando ali um tremendo fardo de culpa, né? Porque ele fugira logo após aquele acontecimento maravilhoso. O povo de Israel reconheceu quem era o Deus verdadeiro. Mas ao invés de ele dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que Deus havia operado, ele fugiu. Então ele pensou assim, puxa vida, poderia ter sido muito mais útil, poderia falar ao coração de muito mais pessoas e eu simplesmente me acovardei e fugi. Então aquilo também mexia com a cabeça dele, ele estava ali arrasado emocionalmente. Né? E então é interessante que o descanso de Deus, diz aqui a lição, não é um evento único. Né? Entrar no descanso de Deus tem a ver com cura, com desaprender lentamente padrões de pensamentos negativos e hábitos destrutivos. E Deus não apressa a cura. Então Deus está desejoso de nos ajudar, de nos curar. Isso pode demorar o tempo que for. Porque primeiramente nós precisamos desaprender os aspectos negativos que circundam nossa vida. Em primeiro lugar, tirar isso. Tirando isso, aí Deus pode realmente fazer a sua obra de cura verdadeira. Né? Agora, lá em 1 Reis, capítulo 19, né, no verso 5 ao 8, após isso, após esse descanso, Elias correu novamente, mas dessa vez Deus reorientou sua direção. Deus entende que a vida nesse mundo causa depressão. Né? Ele compreende o nosso impulso de correr e fugir, mas deseja redirecionar nossos passos. Olha que Deus maravilhoso. Então você não está sozinho. E talvez esta manhã de sábado esteja falando para alguém que tem depressão. Veja que lição maravilhosa. Veja que Deus maravilhoso que nós temos, que conhece, né, a tua luta. E Ele deseja curar você. Né? É interessante que Deus, né, sabia que dias melhores estavam por vir para Elias. A cura viria para o profeta quando ele aprendesse a regular sua vida pelo ritmo de Deus e aceitasse seu descanso. Então estava nas mãos de quem? Estava nas mãos do profeta Elias. Elias devia, né, então aprender, né, a regular sua vida pelo quê? Pelo ritmo de Deus e aceitasse o seu descanso. Muitas vezes nós
temos corrido e corrido e corrido e corrido de Deus também. Como é que nós vamos alcançar a bênção que Ele deseja dar a nós? Precisamos sentir de que a mudança precisa acontecer em nós. E nós temos esse privilégio, com a graça de Deus, de fazer essa mudança. Na parte de sexta-feira, irmãos, nós temos aí Mensagens Escolhidas, volume 2. Quero deixar com vocês, diz assim, com a contínua mudança de circunstâncias, vem mudanças também em nossa experiência. E por essas mudanças ficamos frustrados ou deprimidos. Mas a mudança de circunstâncias não tem poder para mudar a relação de Deus para conosco. E então, a lição, ela nos diz lá que Ele, Jesus, é o quê? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pede-nos que tenhamos incondicional confiança em seu amor. Então, queridos, Deus está dizendo, olha, fica tranquilo. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Confie em mim. Coloque a sua vida nas minhas mãos. Eu vou resolver os problemas que você tem. E aí continua, Continua olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus, quer tenham manifestos sentimentos, quer não. Avancem resolutos, como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Amém? Não falham jamais. Prossigam no caminho, cantando e salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e tristeza. Digo-lhes como alguém que sabe, virá a luz, a alegria será nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas, e passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz de sua presença. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242 e 243. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus realmente possa te abençoar, que você possa descansar no Senhor. E aproveite esse dia de sábado para literalmente também descansar. Logo após aí o almoço, hoje, você tira aquela tua sonequinha sabática, para o teu descanso literal, e logo em seguida já abra aí a sua lição para a nova semana, E tem esse título aí, Os Ritmos do Descanso. Fazendo isso, não se esqueça, de fazer aí o teu CRM. Nossas secretárias têm enviado, os links, preencha. Se você vai na igreja, não haverá necessidade, você já respondeu lá na igreja. Mas se ainda você não está indo à igreja, responda os links que são enviados para cada um daqueles que estão ausentes das unidades da escola sabatina. Ok? Muito obrigado, então, por essa oportunidade que tive de entrar aí na tua casa, para fazermos juntos o programa da escola sabatina. E eu quero encerrar a nossa escola sabatina cantando esse belo hino, 373 do nosso inário, Deus cuidará de ti. A vida em triste coração, Deus cuidará de ti. Sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti.
proteção, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Não existe promessa melhor do que essa, né? Deus vai cuidar de você. Não tenha dúvidas quanto a isso. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo programa da Escola Sabatina, pelas músicas, pela recapitulação da lição, por estarmos juntos cultuando ao Senhor. Que o Senhor continue conosco, que a nossa vida possa estar nas Tuas mãos, que aqueles que porventura sofrem com essa doença, depressão, possam ser curados pelo Senhor. Dá, ó Deus, um sábado muito abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Eu desejo a você um sábado muito abençoado, muito feliz, você e a sua família, que Deus realmente possa estar com cada um de vocês. E, se Deus nos permitir, né, na semana que vem, no próximo sábado, queremos estar juntos para mais um programa da Escola Sabatina. Um feliz sábado, então, para todos.